Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, pessoal, vocês vão ver que vai ter um rebuliço da gota serena aí nesse capítulo, porque logo depois que a Efsun descobriu que é filha da Sultan, mas que na realidade não é filha da Sultan, ela fica desesperada ali e nesse momento ela começa a gritar ali, dar uns pitis no meio da rua, dizendo que como assim, de quem de fato ela é filha, quem é a família dela, não sei o que lá, de um monte de coisa, e grita novamente para a Sultan, para que ela diga a ela agora mesmo se a Nurani Messin é sua mãe. A Sultan fica calada, o Arda fica todo o tempo ali tentando lhe acalmar, mas ela continua gritando com a Sultan, lhe perguntando se a Nurani Messin é sua mãe, e a Sultan balança a cabeça dizendo que não é, e a Efsun começa a se revoltar ainda mais e diz ao Arda que agora mesmo leve ela até a casa de seu pai. A Sultan, por sua vez, vai até a Efsun e fica lhe segurando, pedindo a ela que por favor que lhe escute, lhe dê mais uma oportunidade, mas a Efsun está decidida a falar com seu pai para descobrir toda essa história aí, o que de fato é verdade, o que é mentira, e então toma a decisão, ao entrar no carro, vai em direção à casa de seu pai, deixando ali a Sultan desesperada e sem nenhuma resposta da parte da Efsun. Só que vocês sabem muito bem que há uma chance muito grande aí da Sinep ela ser a filha da Sultan, né? Então vai vendo aí o que é que vai acontecer, porque nesse exato momento é quando a Efsun chega com o Arda lá na casa do Elias, ele fica todo feliz, se levanta, chama querida Efsun. A Efsun pede ao Arda, por favor, que deixe ela sós um pouco lá com o pai dela, porque ela precisa conversar com ele. Ele responde a ela que tudo bem, que não se preocupe, que ele vai ficar esperando ela lá fora, e logo depois o Elias fica um pouco preocupado e pergunta a ela o que foi que aconteceu. Por sua vez, a Efsun não quer nem saber, vai logo direto na titela e diz a ele para que ele responda agora mesmo quem é a sua mãe, e ele chega em gole seca ali, fica se perguntando sua mãe, quem é sua mãe, como assim? E ela diz a ele que ele não fique murmurando, que ele não fique ali tentando enrolar ela, e responda agora mesmo quem é a sua mãe. O Elias ele fica até um pouco meio perdido ali, sem saber nem o que responder para a Efsun, porque ele fica na dúvida se ela já falou ou não com a Sultan. Então é justamente isso que ele questiona ela, se ela já falou com a tia dela, e a Efsun responde que não, que apenas ela do nada quer descobrir ali quem é a mãe dela, quem é sua família, quem são seus pais, e diz a ele mais uma vez que responda agora mesmo a pergunta que ela fez, quem é a sua mãe. O Elias continua sem saber o que responder, a Efsun começa a se invocar dizendo que ninguém sabe quem é ninguém, mas que ele responda agora mesmo a sua pergunta, só que ele não dá nem tempo nem responder, que a Sultan nesse momento chega toda agoniada ali, desesperada, e questiona o Elias para que ele responda agora mesmo para a Efsun quem é a mãe dela. O Elias fica em silêncio, olha para a Sultan, olha para a Efsun, olha de novo para a Sultan, e a Sultan mais uma vez diz para ele para que ele diga agora mesmo para a Efsun quem é a sua mãe. O Elias parece que engoliu um tijolo manual ali, fica calado, todo entalado ali, sem nem saber o que responder, e a Sultan pergunta a ele o que foi que aconteceu e começa a querer chorar para que ele responda agora mesmo quem é a mãe da Efsun, e ele continua em silêncio, e ela pergunta a ele por que ele tá calado, por que não tá querendo responder a pergunta, e mais uma vez insiste para que ele diga quem é a mãe da Efsun. A Sultan ela começa a chorar, a ver o silêncio ali do Elias, e ela continua dizendo para que ele diga, por favor, quem é a mãe da Efsun, diga que é a Sultan, aquela a quem ela, a Efsun, pensou que por tantos anos fosse ali de fato a sua tia, mas que na verdade é a sua mãe, e pede que por favor que ele confirme isso. O Elias continua ali em silêncio, não sabe o que responder, e ela continua insistindo para que ele responda a pergunta, e a Efsun agora questiona ele perguntando se ela, a Sultan, de fato está falando a verdade, e que se ela está falando a verdade que ele confirme isso, e pergunta do que é que ela está falando. O Elias então começa a revelar tudo e diz que com muita desgraça e tristeza ele responde para ela que não, que essa aí não é a verdade, ela não é a mãe da Efsun. A Sultan se revolta, sapeca a bolsa dela ali no chão e diz que então me diga agora mesmo qual é a verdade, e o Elias continua dizendo que a Efsun ela não é a sua filha. A Sultan se revolta ainda mais, vai até o Elias, pega no cangote dele ali e feito um saco de batata, sapeca ele lá no sofá e diz a ele, perguntando na realidade se ele tem noção do que é que ele está falando, e que ele diga agora mesmo a verdade, porque ele está deixando ainda todo mundo muito confuso, e que tem que falar a verdade, que a Efsun é sim a sua filha.
Ela pega ele feito um mamulengo ali, balança para um lado, balança para o outro e diz a ele que ele conte agora a verdade e o porquê que ele não está querendo contar toda a verdade, e ele diz que está sim contando a verdade, que a Efsun não é a filha dela. Sultan fica sem saber o que falar e ele continua falando que a Efsun é filha de Nuran e dele. A Sultan começa a chorar ainda mais, meio desesperada, dizendo que ele tem que se lembrar que ela entregou para ele e para Nuran a sua filha, e pergunta se ele se lembra disso. Ela pega ali no pescoço dele ao ver que ele tá calado e continua questionando ele para que ele se lembre agora mesmo que ela entregou o seu bebê ainda recém-nascido para que eles cuidassem dele, porque ela não tinha recurso para isso, e pega no pescoço dele ali apertando com muita força, dizendo que ele se lembre agora mesmo. A Efsun começa a se desesperar, chamando pela tia, ela até grita alto ao ponto que o Arda entra e tenta apartar aquela briga, e a Sultan continua gritando para que ele diga agora mesmo a verdade, porque senão vai matar ele. Ela solta o Elias, depois diz ao Arda que largue ela. A Efsun diz que tá tudo bem, que agora está tudo bem, e ela continua questionando o Elias para que ele diga a verdade para ela, porque ele está estragando a vida dela ainda mais. Ele continua falando que está dizendo a verdade, que por favor se acalme e deixe ele apenas explicar toda a verdade, e a Efsun pede que por favor que ela se acalme e deixe que ele fale a verdade como ele está dizendo que quer dizer. Antes que o Elias explique alguma coisa, na tua opinião, você acha que a Sinep de fato ali é a filha da Sultan, ou vocês continuam achando que a filha da Sultan na realidade é ela, a Efsun? Deixa aí a tua opinião nos comentários, que eu quero ver quem é que vai conseguir acertar essa pergunta. E não esquece não, viu, de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. O Elias começa a explicar que naquele tempo, quando ela deu aquele bebê para eles não tinham condições de criar e não podia ficar com ele, e pede a ela que lhe perdoe, e ela olha para ele revoltada e diz que não, que com certeza ele está mentindo. Ele balança a cabeça afirmando que não, e ela continua dizendo que sim, que ele está mentindo, e que inclusive ele se acostumou com a Efsun e por esse motivo ele está querendo ela só para ele. A Efsun, ela fica toda perdida ali, o Arda também, e a Sultan continua falando que ele se acostumou tanto com ela por esse motivo, esse é um dos motivos que ele ali está mentindo. Ela olha para Efsun e diz a Efsun que acredite que ela é sim a sua filha, e o Elias continua dizendo para ela que ela pode acreditar nele, que dessa vez é a única vez que ele está falando a verdade para ela depois de tantos anos. A Efsun não é a filha dela. A Efsun, ela fica até um pouco emocionada, e a Sultan continua dizendo que ela é sim a sua filha e quer saber mais de uma coisa, e eu sonhei tanto com esse dia, está frente a frente ali com ela, e fica um tempão ali fazendo carinho na Efsun, que por sua vez está ali o tempo todo ali querendo se emocionar. Ela continua falando que sonhou muito nesse dia de chegar para falar para ela, revelar para ela que ela era sim sua mãe, abraça a Efsun, aperta ela e diz que ninguém vai dizer que ela não é sua filha, porque ela é sim sua filha. O Elias, ele fica até sem saber o que responder para ela, e a Efsun continua ali sendo abraçada pela Sultan, e a Sultan dizendo ali firmemente que ela é sim sua filha e que o Elias está mentindo. O Elias continua insistindo para ela, para que ela acredite que ele está falando a verdade. A Efsun não é sua filha, porque a sua filha é a gagueja ali e fica até sem saber o que falar, silencia, e a Sultan diz a Efsun, ela não é minha filha, então se a Efsun não é minha filha, quem é a minha filha? O Elias fica calado, a Efsun também em silêncio, e ela olha para o Elias revoltado e questiona ele, então se a Efsun não é sua filha, onde está a filha dela? Em um momento vai ficar ali um silêncio total, o Elias não abre a boca para dizer nada, então a Sultan, ela se levanta revoltada, pega no cangote dele de novo, sapeca ele no sofá e diz a ele que ele vai ter que dizer a verdade onde está a filha dela, porque senão ela vai bater tanto nele ali até que ele morre, e o Arda novamente vai lá, pega ela e tenta separar aquela briga. O Elias continua dizendo que ele não sabe onde está a filha dela, e a Sultan pergunta a ele como assim que ele não sabe onde está a filha dela, e pede que por favor que ele diga a quem foi que ele deu a sua filha. Ele diz que a filha dela ele deu à senhora Razin, e depois de tudo isso ele não sabe o que foi que aconteceu depois. A Sultan, a cada palavra que o Elias diz ali, ela fica ainda mais revoltada, diz que ele é um maldito idiota e dá um grito nele perguntando onde é que está a senhora Razin então. O Elias pergunta a ela
fácil ela se recorda que ela já morreu e que inclusive ela mesma foi lá a Ganymede dar as suas condolências. Olha aí, vocês vão percebendo que pouco a pouco o cerco vai fechando aí e daqui a pouco ela vai descobrir de fato quem é a sua filha. A Sontan, ela se desespera ainda mais, dando mesmo de carreira dentro da sala ali, dizendo para que alguém diga onde está a sua filha. Ela quer saber onde está a sua filha porque ninguém lhe diz nada, mas ela quer saber onde sua filha está. A Sontan se senta, bota a mão na cabeça ali e começa a gritar por Alá, pedindo que por favor que ajude ela porque ela precisa saber onde está a sua filha. Só que enquanto a Sontan, ela vai dando grito de todo tamanho aí, querendo saber onde está a sua filha, é grito alto mesmo, que daqui de casa eu consegui ouvir. Então a vizinhança todinha ali da rua sai, inclusive a Ganymede, todo mundo vai se aproximando. A moça fé até escuta tudo e pergunta o que é que está acontecendo aqui. A Zeynep, nesse exato momento, ela também vem ali no meio e pergunta o que é que está acontecendo. Isso é a senhora Sontan e tenta ir até lá. A Ganymede olha para ela e diz que não, que por favor minha filha não vá até lá. Olha aí, ela tá até com medo dela se aproximar lá e tudo ser revelado. A Zeynep não quer nem saber e pergunta a ela o porquê que ela não pode ir até lá, então se solta dela e vai até o local. Logo depois que a Zeynep vai até o local, todas também vão e a única que fica ali é a Ganymede chorando e pedindo a Alá que por favor, o que é que ela vai fazer agora e que por favor ele lhe ajude.